Meus queridos, sei que depois no sábado à tarde dá um pouquinho de uma moleza, né? Mas alguns dormiam aí já, né? Alguns conseguiram renovar as forças. Alguns renovaram as forças no Senhor aí, né? Já. Mas que bênção, né? Que bênção. Mas é um ciclo natural, né? Que Deus colocou na gente, né, Marco? Da gente de descanso, né? Alguns cedem mais fácil ao ciclo natural. Mas é uma bênção mesmo. Nós descansarmos fisicamente e espiritualmente, né? E a oportunidade da gente estar estudando a Bíblia também. Às vezes nós passamos a semana toda e nós não conseguimos dedicar o tempo que o sábado nos proporciona, né? Então, logo após o almoço, eu vi que os irmãos estavam aqui conversando, falando sobre as coisas de Deus. O Mate disse que no sábado, quão bom seria se no sábado as conversas permeassem apenas a verdade presente, né? Que nós viéssemos a deter o nosso tempo apenas nas coisas de Deus, né? Então isso realmente seria um refrigério, né? Um renovar espiritual para toda a semana. Que bênção o sábado, né? O sábado é uma bênção para todos nós mesmos. Antes de nós continuarmos o que nós estávamos conversando, na parte da manhã, nós analisamos algumas famílias, o que aconteceu com o povo de Israel, né? Ali, antes de nós começarmos, vamos pedir mais uma vez a iluminação do Santo Espírito de Deus, que Deus possa falar conosco, né? Vamos nos colocar de joelhos, meus irmãos. Vamos. Santo e eterno Deus, amado Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua santa presença, ó Pai. Humildemente lhe pedimos, pois não somos merecedores de nada, não somos dignos de nada, ó Pai, assim como foi entoado um cântico aqui de louvor, ó Pai, e nós esperamos que o Senhor tenha aceito esse louvor, ó Pai, vindo dessa criança que tocou aqui, onde, ao soar aqui da flauta, ó Pai, declarando a sua santidade, ó Pai. Santo, 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 ó Pai, somente Tu és santo. Paizinho querido, queremos nos colocar diante da Tua presença novamente, ó Pai. Queremos pedir que o Seu Santo Espírito possa mover os nossos corações e transformar, ó Pai, as nossas vidas. Mais uma vez queremos Te pedir isso, ó Pai. Amém. Paizinho, fala ao nosso coração. Abra nossa mente, nosso entendimento. Fala conosco, ó Pai. Prepara-nos para o Teu reino. Pois, assim como o sábado, ó Pai, é um dia deleitoso de descanso, o quão bom será, ó Pai, descansarmos dessa vida nos Teus braços aí na eternidade, ó Pai. Vem nos buscar, Senhor, mas enquanto nós estamos aqui, prepara-nos para o Teu reino, que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estávamos estudando o livro de Reis, então vamos manter nossas Bíblias abertas em 1 Reis. E nós paramos justamente onde um homem, Hiel, né, betelita, reconstruiu Jericó a preço dos seus filhos, a preço da sua família, sacrificando o seu bem mais precioso, ao meu ver, né, o bem mais precioso que ele tinha, que era a sua família, o primogênito, os seus filhos, né, não só o primogênito, como o mais novo também, simplesmente para fazer o que ele queria, para atender o seu desejo, para atender os desejos de uma nação corrompida. E ali ele sacrificou a sua família. Pelo preço de Abirão, seu primogênito, lançou-lhe os fundamentos, e pelo preço de seu último filho, Segube, assentou-lhe as suas portas. E a gente vê, logo em seguida, começando o capítulo 17, o ministério de Elias.
E louvado seja o nome do Senhor, porque Deus nunca deixou o seu povo sem revelação, e sem um profeta, e sem um puxão de orelha, e sem uma repreensão. Nós cantamos sempre muito lá em casa os hinos, né, os versos cantados da Bíblia Melódica. Não sei quantos conhecem, né, o ministério ali da Gabi, né, Carnassale. É uma bênção. E a minha pequenininha, né, a loirinha, ela tá descansando ali. Uma das músicas que ela mais gosta é: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo e envergonha sua mãe. Provérbios 29:15. Né? Eu não sei porque essa é a que ela mais gosta. Né? Então, você vê que o povo de Deus, sempre Deus estava disposto a vara e a repreensão, para dar sabedoria para aquele povo. E aí agora ele levanta Elias, né, dotado aqui do Espírito Santo, o tisbita, lá dos moradores de Gileade, e então ele vai e diz a Acabe, né: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias, verso 2, e disse, verso 3, retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está ao leste do Jordão. E ali, agora, Elias fala para o povo: não vai chover mais. Enquanto vocês não se voltarem, não vai chover. Enquanto vocês não voltarem a adorar a Deus, não vai chover. Né? Enquanto vocês não mudarem o curso da vida de vocês, não vai chover. E ali vem o juízo, né, sobre todo o povo de Israel. No livro Profetas e Reis, nós vemos que ali começou, a princípio, tudo era normal. Né? Passou um tempo, não choveu, né, mas ainda tinha as águas, ainda tinha os rios, os ribeiros, ainda a grama era verdinha, tudo estava ainda correndo normal, e passaram-se alguns dias, a grama começou já a secar. Nós estamos lá no sítio agora já com um pouco de chuva, estamos começando agora a época da seca, o pasto a gente vai vendo começa a secar, fica 15, 20 dias, começa já a secar. Né? Então a gente vê que ali, então com certeza os pastos já começaram a secar, aquilo que já tinha se guardado, o povo de Israel começou, os cereais começaram a já dar para o gado, e ali começa uma corrida, né? Um desespero na falta de água, uns estocam um pouquinho de água, outros pegam um pouquinho. Eu imagino ali esse desespero do povo começando a ver, realmente não está chovendo. E passa-se alguns dias, passam os meses, e nada de chuva, e o povo olha para o céu, mas não olha para o céu e clama ao Senhor para que Deus mande chuva. O povo olha para o céu e clama a quem? A Baal. O povo olha para o céu e clama à noite para Astarote. E o povo olha para o céu e começa a cada vez mais e mais e mais e mais e mais dedicar o tempo ao templo dos ídolos. E na busca ali de tentando, as coisas vão cada vez mais ficando mais seco e cada vez pior. A situação só vai piorando. A gente estava até conversando sobre essa questão da pandemia, como é que é e tal, e algumas pessoas falam, não, vai melhorar. Né? Eu acho que é exatamente o momento que nós estamos vendo, é igual ao momento aqui de Elias. Né? Eu não consigo ver uma melhora, mas sim eu consigo enxergar algo que vá cada vez mais o juízo
de Deus vai começar a pesar. Mas isso tem um objetivo, que era fazer o quê? Qual era o objetivo de Deus fazer isso? Tirar a chuva, tirar a água, que é a fonte da vida dos seus filhos, ali de Israel, do povo de Deus. Deus amava aquele povo. Deus não amava tanto ele, tanto que ele era misericordioso, longânimo com aquele povo. Qual era o objetivo de tirar a água, a fonte da vida daquele povo? Fazer arrependimento. Fazer com que eles se arrependessem, fazer com que eles se voltassem a Deus. Obrigado. Fazer com que eles voltassem o coração a Deus, fazer com que eles percebessem o caminho errado que eles estavam trilhando. Porque a aliança que foi feita com o povo era o quê? Anda nos meus caminhos. A aliança feita com Abraão não era essa? Anda nos meus caminhos e ser perfeito. Nós estudamos isso na lição. E o povo estava agora andando nos seus próprios caminhos e pior, andando nos caminhos dos ímpios. Né? E aí agora então, Deus repreende e a água vai secando, e a gente vê que até o próprio profeta Elias, Deus manda ele, vá agora, vai parar de chover, então, mas você, sobre ti, né, eu vou cuidar de você. Verso 3, retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, um rio, né, que está ao leste do Jordão. Lá beberás do ribeiro, e eu ordenarei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor, foi e habitou junto ao ribeiro, ali de Querite, a leste do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também o pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. E ali ele passou, né, verso 7, passados alguns dias, porém, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva naquela terra. Até o profeta Elias agora começa a sentir o peso do pecado de Israel, do juízo de Deus caindo sobre Israel. E agora ali, aquele ribeiro ali que estava servindo de fonte para ele, né? Fonte de vida, enquanto todos ali estavam ali lutando contra isso, até esse ribeiro ele se seca. E aí Deus, a gente vê também que a situação, e no livro do Patriarcas e Profetas e Reis, nos diz que os gados começam a morrer. Os gados começam a morrer, né? As lavouras não frutificam mais. As mães, naquela corrida de desespero, né, ali começam a ver seus filhos morrendo ou de sede ou de fome. Imagina uma nação toda. As famílias mais pobres primeiro, morrendo de sede, de fome, e aqueles que tinham um pouco mais começam já a não ter também, as vasilhas vão se secando. E aquela busca de ir no rio, no riacho, né, em qualquer poça d'água, para buscar ali a fonte, isso começa aí. E aí a gente vai vendo que no capítulo 17, no verso 8, Deus manda Elias, no verso 9 ele diz, levanta-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. E então agora ali ele vai para a casa da mulher viúva, né? E ele pede para que a mulher viúva o sustente. Então ele, verso 10, se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando a lenha. Ele a chamou e lhe disse, olha o pedido de Elias para ela. A nação não tinha água nenhuma. Aqueles que tinham deviam estar grudados ali nas botijas, ali como se fosse a vida deles. E o pedido dele é, traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água, para eu beber. E ela então indo buscar, verso 11, indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse, traze-me também um pedaço de pão. E nós vemos que a condição ali do povo estava completamente
estava complicado, né? Escasso tudo, porque no final do verso 12 o que ela diz: e vês aqui, apanhei 2 cavacos né, de lenha, eu vou prepará-los para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e depois morramos. Comeremos e morreremos. E nós vemos no capítulo 18, verso 2, assim foi Elias apresentar-se a Acabe. Ora, a fome era extrema em Samaria. O povo já estava desesperado. Samaria, com toda aquela arrogância, né, ali de adoração a Deus, agora ali, era a nova capital, né, de Israel. Agora a fome, a miséria era extrema em Samaria. Na própria casa do rei já faltava. E então agora Elias se coloca diante de Acabe e profere agora ali então, né, as palavras ao Senhor. E Acabe chama o Obadias, o mordomo, e fala para Obadias: Obadias, vamos procurar Elias, porque não dá mais, nós temos que resolver essa situação. E manda procurar ele em todos os ribeiros, em todos os lugares, até que nós encontramos ele, porque ele precisa retirar isso que ele colocou, que não está chovendo, né? Não está chovendo mais. E ele começa essa busca ali por Elias, até que se encontram, e Elias fala assim: manda ele vir, que eu vou ter com ele. Obadias fica até um pouco com medo, né? Porque se Elias, agora ele chegando, falasse para Acabe, a Norte diz que se ele chegando, falasse para Acabe: Acabe, encontrei Elias está lá no vale, assim, e chegasse lá e o Elias tivesse mudado de lugar, o que ia acontecer com Obadias? Acabe iria matar ele. Mas Elias fala assim: não, eu juro pelo Senhor que eu vou ir com o rei, eu vou me apresentar a ele, pode chamar ele. Ele vem, e quando ele chega no verso 18, capítulo 18, verso 17, Acabe, ao encontrar com Elias, Acabe diz o que para ele? És tu, perturbador de Israel? É você que tem perturbado Israel? Porque você fica falando essas coisas que vocês estão falando. Olha o que você fez com o reino de Israel. És tu o perturbador de Israel? Como que ele, sem perceber, né, aquilo que estava na mente dele, aquilo que ele pensava de Elias, ele deixa escapar, né? És tu o perturbador de Israel? E respondeu Elias: eu não. Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua família, e a família é a casa de teu pai, pois deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes aos Baalins. E então agora Elias fala: reúna todos. E parece que agora Elias é o rei e Acabe é o servo, né? Mas Elias ali, cheio do Espírito Santo, fala assim: reúna todos os seus servos, reúna todo o povo de Israel, reúna todos os 400 e poucos profetas de Baal que você tem, reúna os profetas de Baal, os de Astarote, reúnam todos. E então, agora, verso 19, agora manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, e traz os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas dos postes sagrados, esses que comem na mesa de Jezabel. E então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Acabe parecia o servo aqui, né? Parece que eu imagino ele saindo correndo, desesperado, obedecendo o perturbador de Israel, né? E ali então Elias, quando Acabe convoca todos os filhos de Israel, e agora essa convocação do rei
chega em toda a casa. Toda a casa de Israel recebe essa convocação. E essa convocação é de se apresentar no Monte Carmelo. Ele tinha uma visão muito ampla ali de todo o reino, de toda a Samaria. E todo o povo estava reunido ali, todas as tribos ali, das tribos do reino de Israel. Todas as famílias ali reunidas. E agora então Elias, verso 21, Elias se chega a todo o povo e disse: até quando vacilareis vós entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus, seguiu. Mas o povo não lhe respondeu nada. Tragam-nos 2 novilhos, e aqui nós sabemos o que é a história. É colocado os 2 novilhos, é colocado ali os dois altares. E então Elias deixa agora, primeiro, os profetas de Baal fazerem o sacrifício. Estava agora na hora do sacrifício pela manhã. O sacrifício da manhã que o povo de Israel deixou de fazer ao Deus verdadeiro e ia lá nos postes sagrados, aos bosques, aos ídolos adorar e levar os seus cereais. E ali alguns sacrificavam, e alguns iam ao extremo de sacrificar os seus filhos, alguns iam aos extremos dos prostitutos cultuais, e ao culto a Astarote, ao culto... Na hora era agora... Eles estavam ali na hora do sacrifício, na hora da oferta, né, pela manhã. Eles, querendo ou não, eles estavam ali naquele momento e o Espírito Santo trabalhava na vida de cada um daqueles ali, agora. De cada família ali. E eu fico imaginando aqui como no dia do juízo, cada um repassando na mente cada oportunidade desperdiçada, cada culto desperdiçado, cada culto negligenciado, cada momento com a sua família ali buscando com Deus negligenciado, cada vez com que eles abriram mão dos princípios de Deus pelos seus próprios valores, pelas suas próprias cobiças, seus próprios desejos. E aí agora Elias deixa, primeiro vocês, né, os profetas de Baal, vão fazer a oferta de vocês. Vamos ver quem é o verdadeiro Deus. Aquele com que o fogo descer e consumir a oferta, esse é o verdadeiro Deus. E então, verso 24. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é o que é Deus. E todo o povo respondeu: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós 2 novilhos, um dos novilhos, e preparai primeiro, pois sois muitos, eram 450. Invocai o nome do vosso Deus, mas não lhe acendais o fogo. Aqui eles passaram da manhã daquele dia até o horário do sacrifício da tarde, o dia todo, gritando, pulando, se cortando, sapateando, e eles clamavam, gritavam, choravam, se cortavam, e eles iam de um extremo ao outro. E Elias diz que eles estavam ali e Elias tinha que ficar olhando para eles, porque eles estavam esperando a oportunidade de Elias virar as costas ou ele dar uma distraída, né? Eles estavam tentando acender o fogo. Imagina uns ficavam um pouco de costas, assim, né? Tentavam esfregar uma pedra, e vou me cortar, e tentava esfregar uma pedra para ver se saía um fogo, alguma coisa. Eles estavam tentando e fizeram de tudo. E eu acredito que ali a inspiração nos diz que Satanás ele estava ansioso, ele teria o maior prazer de mandar fogo do céu para consumir aquela oferta. Mas Deus tinha imposto limites daquilo, porque o que estava em jogo aqui? A honra de Deus,
o nome de Deus. Elias colocou aqui o desafio. Se Deus é o Senhor, servia a Ele. Mas se é Baal, servia a Baal. Deus jamais ia deixar Satanás descer fogo ali. Se descesse fogo no altar deles, quem era Deus? Baal. O nome de Deus, a honra de Deus estava aqui em jogo. E eles tentavam, e Elias de olho. No entanto que a gente vê aqui no final do verso 25, né? Mas não lhe acendais o fogo. E ali eles tomam o novilho, preparam o novilho e começam a invocar desde manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Mas não houve resposta, ninguém respondeu. E eles saltavam ao redor do altar que tinham feito. E ao meio-dia, Elias começa a zombar deles. Falem mais alto, né? Clamem mais alto, às vezes Baal não está ouvindo, né? Clame mais alto, talvez ele esteja pensando em outra coisa, talvez ele esteja trabalhando, né? Talvez ele esteja dormindo, talvez ele foi viajar e não voltou ainda, né? No final do 27, talvez esteja dormindo e ele necessite de que vocês gritem, né? E que para ele acordar. E então ele começa a zombar e aquilo inflama eles, e eles pulam e cada vez mais. E ao fim do dia, passou o meio-dia e continuaram a profetizar até a hora da oferta de cereais. Mas não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. E então agora Elias, ele toma a frente e os profetas, ele espera os profetas agora nesse momento já todos cortados, todos ensanguentados, todos ali descabelados. Acredito que alguns já estavam ali até nus diante do povo, né, tentando de tudo. E aí agora eles se retiram, né, com a derrota ali estampada no rosto deles, e Elias agora ele sobe. E então agora Elias, né, passado ali o tempo, chegando na hora da oferta de cereais, mais uma vez, o Espírito Santo toca na vida de cada família ali. Porque agora era a hora do quê? Do culto. A hora da adoração. A hora em que a família se reunia para adorar, para pedir perdão a Deus, para adorar a Deus, para buscar o conhecimento de Deus, para se achegar a Deus e renovar a aliança com Ele, para viver na presença dEle. Era a hora do culto familiar, a hora da oferta dos cereais. E agora Elias, no verso 30, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo então se achegou a ele. Silêncio solene, eu imagino ali, né? E então Elias começa. Elias sobe ao monte, aonde todos o veem. E ali em toda aquela bagunça que eles tinham feito ali, né? Ele vai em outro lugar. Elias sobe um pouco mais, e lá no topo do monte tem um altar abandonado. Ali destruído, derrubado. Um altar onde o povo de Deus, onde Israel tinha uma vez, há tempos atrás, adorado ao verdadeiro Deus. Onde a presença do Deus vivo tinha sido manifesta naquele altar. E naquele altar ali, ainda as pedras ali, as 12 pedras representando as 12 tribos, ali Elias começa a fazer a sua obra. Verso 30. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas, pedra a pedra. Ele ia levantando pedra após pedra. Eu imagino que cada pedra que ele pegava representando uma das tribos, o pai de cada representante de cada tribo ia sentindo no coração. Olha lá, a tribo de Dan, tribo de Issacar, né? E aí ia sendo colocado
nome após nome, as 12 pedras. Após ele ter restaurado todo o lugar ali de adoração a Deus, colocado a lenha, colocado o novilho, eles falam: cheguem água, podem chegar água, cheguem mais água, joga mais água, faça um poço em volta. Elias foi bem abusado, ousado, né? Ousado, foi bem ousado, né? Eles falam assim: façam um poço em volta, cavem, né? E encha de água, pode encher bastante de água, enche, joga aí, e o povo jogando água. E ainda fez os profetas de ali trabalhar para ele, né? Encheram de água. E então, o verso 36, verso 35 diz que a água correu ao redor do altar e encheu aquelas valetas. Verso 36, quando chegou a hora da oferta de cereais, a hora do culto familiar, a hora que chegou a oferta dos cereais, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder o seu coração. E então, a resposta de Deus, os profetas de Baal ficaram o dia todo se cortando, pulando, clamando. Elias faz uma simples oração. Uma simples oração, se humilhando diante da grandeza de Deus. E então, verso 38, caiu fogo do Senhor e consumiu todo o holocausto. Consumiu o novilho, né, o holocausto, a lenha, as pedras, o pó. E ainda aquele fogo lambeu a água que estava na valeta. O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O nome de Deus foi honrado naquele culto. Depois de tanto tempo, depois de tanto tempo Deus ter esperado. E eu imagino Deus todos os dias vindo, assim como ele vinha para conversar com Adão na viração do dia. No começo do dia e na viração do dia. Deus esperando, ele vinha ao seu povo aqui em Israel, dia após dia, esperando uma adoração. Dia após dia, no começo do dia, eles iam lá e adoravam Baal. No final do dia, Deus esperando a adoração do povo, eles iam lá adorar Baal. Agora Deus passou, agora eu imagino a alegria do Senhor, do céu. Mais um dia terminando, mas nesse dia o nome de Deus foi honrado, foi adorado. E o povo disse aqui: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E então depois Elias, ali disse ao povo: agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E assim foi. E Elias o fez descer ao ribeiro de Querite, de Quizon, e ali matou a todos. E disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. E então, mesmo assim, Elias ainda, com humildade, foi ao rei e falou, reconhecendo ele como ainda um escolhido de Deus ali, né? Falou assim: vá para sua casa antes que a chuva caia, porque senão vai vir chuva. E às vezes você pode estar voltando para casa e, naquele tempo não tinha as carroças 4x4, né? Então, preocupado com o rei, vá para sua casa, né? Coma, beba, porque vai vir chuva. O povo de Deus agora ali tinha reconhecido, realmente, Deus é Deus. Meus irmãos, hoje nós temos uma obra
semelhante à obra de Elias a ser feita, dentro da casa de cada um de nós. Hoje pode ser que a gente está falando aqui para alguém que esse altar ao Deus verdadeiro está lá no cantinho, todo desmanchado, precisando ser restaurado. O culto familiar, de manhã e à tarde. O culto familiar, aquele momento da oferta, onde você vai diante de Deus com a sua família, oferecer o quê? Romanos 8. Perdão, Romanos 12, de 1 a 2. Deus está esperando o que de nós? Romanos 12. Portanto, Romanos 12, 1. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus está esperando que a gente, que as nossas famílias, que nós saímos daqui hoje, né? Que nós saímos daqui hoje, não, porque a gente vai posar aqui, né? Que nós saiamos desse final de semana com o poder do Espírito Santo, assim como no profeta Elias, para nós restaurarmos esse culto familiar. Que eu sei que a maioria hoje, infelizmente, a maioria dos lares, dos nossos lares, não se faz mais o culto familiar. Isso é muito triste. O altar do Senhor está lá derribado, destruído. E nós precisamos restaurar isso. Não por uma mera formalidade. Porque também se nós formos fazer só por formalidade, se nós formos fazer só por fazer, ou para nós termos algo, alguma justiça em nós por isso, ou a mera formalidade, não vai adiantar também. Mas é o que? Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Dentro do culto familiar, é o momento ali de você se colocar diante de Deus. A gente fala que não precisa ser nada longo, enfadonho, mas sim um momento agradável, onde se cante 1 ou 2 hinos especiais ali, favoritos, 1 ou 2 hinos favoritos. Leia-se um pequeno trecho da Bíblia e faça uma pequena meditação, uma pequena oração. Para que não demore, para que isso ela orienta para aqueles que têm crianças, para que o culto familiar seja um momento mais agradável de todo o dia. E aí eu pergunto, nos nossos afazeres, pelas nossa própria vontade, nós estamos aqui na correria, né? De fazermos as coisas, o trabalho e tudo mais. É fácil nós dedicarmos um tempo, pararmos ali um tempo, temos que ir dormir mais cedo, para acordar mais cedo, para poder fazer o culto. Não é fácil, por nós mesmos não é fácil. Por isso que Deus deixou algumas ferramentas importantíssimas para nós. Uma das coisas que Deus deixou para facilitar justamente isso aqui, que Ele pede para nós, para que nós todos os dias porque nós viemos a renovar essa aliança com Ele, para andarmos na presença dEle, na comunhão com Ele, apresentarmos a nossa família a Ele, e assim o nosso eu for morrendo, na manhã e à tarde, da manhã e à noite, manhã, à tarde, à noite, né? Ele deixa algumas coisas como a alimentação. Se você tem uma alimentação saudável, se você tem um momento ali os 8 remédios mesmo, né?
de Deus, se você vai descansar mais cedo, se você se alimenta bem, depois você vai, descansa mais cedo, você consegue acordar mais cedo, para você ter um tempo a mais com a sua família, um tempo a mais com Deus, fazer um culto de qualidade. E outro ponto que tem feito muita diferença assim para nós né, como família, e que eu espero que esteja fazendo o mesmo efeito nas nossas filhas, e que eu espero do fundo do coração que faça efeito também na vida de vocês, é a vida no campo. A vida no campo é uma bênção nesse sentido, porque hoje quando nós estávamos na cidade, nós nunca conseguíamos acordar antes de, não sei, 7:30, alguma coisa assim, né? Ou fazia 7:30, 8 horas, eu não sei, mas a gente fazia ali o culto, ou fazia o culto, fazia só à noite, ou a gente, sabe, era sempre uma correria, ou às vezes não fazia, às vezes passava e não fazia. Mas agora, quando a gente mudou para o campo, hoje nós estamos conseguindo, com a bênção de Deus, né, todos os dias, das 6:30 ali até as 6:45, das 6:30 às 7, para a honra e glória de Deus, nós estamos lá, em pé, fazemos o culto com as meninas, e depois nós vamos para as nossas atividades. Chega lá para umas 7 horas, 7:30 mais ou menos, né? A movimentação do campo já acabou, né? A luz já se foi, né? Os trabalhos já cessaram. E aí nós fazemos o culto novamente, vamos dormir mais cedo. É uma bênção. A vida no campo é uma bênção. São ferramentas que Deus tem colocado para que o povo de Deus cumpra aquilo que Ele quer que o povo cumpra. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque eu estava até vindo e conversando com a minha esposa, e eu falei assim, eu não quero tocar no assunto de vida no campo, né? Porque eu não quero ser o chato do campo, sabe? O chato do campo. O chato do campo vai na cidade, na igreja da cidade, fica falando, vamos pro campo, tem que ir pro campo, vamos arrastar todo mundo pro campo, não, tem que ir pro campo. Então. Apesar de que eu já convidei um monte de gente para ir pro campo. Né? Mas conversando com um, com o outro, eu vi que existe o desejo no coração de muitos, né? E o conhecimento dessa verdade da vida no campo, né? E realmente, então, para que fique, né, para reforçar esse convite do Senhor, né? A vida no campo, ela é uma bênção justamente para ajudar como ferramenta nesses aspectos. E uma das coisas, nós estamos aqui falando de família, uma das coisas que mais, um dos textos que mais me impacta, assim, no quesito a dizer vida no campo, quando eu li o livro da Visões Vida no Campo mesmo. Vida no Campo, lá no capítulo 3, onde fala um apelo aos pais, né, um apelo aos líderes de família, um apelo a todo mundo. E nós estamos falando aqui de família. A inspiração do Senhor vem e nos diz assim, você obtém-se melhor as qualidades cristãs em lugares retirados. Aí começa. Não há uma família em 100. Olha a proporção. Não há uma em 100. Pega 100 famílias. Nenhuma delas melhore física, mental, espiritual, por estar residindo na cidade. Fé, amor, esperança, felicidade podem se obter com muito mais facilidade em lugares retirados, onde há campos, montanhas e árvores. Levai os vossos filhos para longe das atrações e sons da cidade. Nós conversamos com alguns irmãos na questão dos filhos hoje ali. Levai-os longe do ruído dos carros. Agora,
como nos dias de Noé. Nós vimos aqui, não há uma em 100 que é beneficiado em morar na cidade. Então, qual que é o propósito de Deus, né? O propósito de Deus é aqui, ó, levai os vossos filhos para longe das atrações, longe do ruído, dos bondes, dos carros. E o segundo texto, logo em seguida, fala assim, esse é o propósito de Deus. Ele vem falando do propósito de Satanás. Como nos dias de Noé, é o propósito de Satanás atrair os homens e mulheres para as cidades. E para alcançar seu objetivo, inventa toda sorte de novidade e divertimento, toda espécie de excitação. E as cidades da terra, hoje, vão se tornando como as cidades de antes do dilúvio. Então nós temos uma obra a fazer nas nossas casas. Estava ali conversando com o irmão, né, irmão? Sobre isso, sobre vida no campo, conversei com alguns outros. Nós temos uma obra a fazer. Nós, na verdade, estamos atrasados nessa obra. E muitas pessoas, às vezes, esperam, na esperança de que um dia vai dar tempo, quando vier o decreto, ou alguma coisa desse sentido. Nós estamos há 2 anos morando no campo. E até depois que terminarmos aqui, nós teremos o maior prazer do mundo em responder todas as dúvidas. Às vezes ficam muitas dúvidas, assim, né? Tanto eu quanto a minha esposa também. Né? Sobre essa questão de vida no campo, educação dos filhos. Educação dos filhos vai mais para ela, que ela domina mais essa parte. Né? E aí nós teremos o maior prazer de responder, porque nós temos essa obra a fazer. E nós estávamos ali e conversando, porque às vezes as pessoas acham que ainda vai dar tempo de você, depois do decreto, fazer muitas coisas ainda. Faz 2 anos que nós estamos no campo, e agora no nosso sítio mesmo vai fazer 4 meses, uns 4 meses. Nós não conseguimos plantar ainda, de tanta coisa que tem para fazer. Às vezes você planta e o solo não corresponde. Ou aquilo que o solo correspondeu, começou a dar fruta, a vaca comeu. Aí a gente teve que parar para cercar. E aí quando você cerca, aí você perde tempo, aí você não faz outra coisa. Quando você vai fazer outra coisa, você faz outra coisa. E aí quando a gente estava com tudo certo, cercamos, aí a vaca estoura a cerca, entra e come tudo de novo. E aí agora você para e pensa, aí a gente chega lá, vai precisar fazer uma irrigação. E aí você precisa ir lá comprar irrigação. E depois do decreto, não pode comprar nem vender, você vai irrigar com o quê? Aí você vai lá no rio, pega no potinho, leva, joga no pé da cebolinha. Volta no rio, pega o regador, leva, joga lá de novo. Porque a gente não se preparou antes. A gente que está tendo tempo antes, já está uma dificuldade, falo assim, uma dificuldade no sentido de que tem muita coisa para fazer ainda. Como que nós vamos cumprir com a nossa parte também? Só que Deus é o dono da prata e do ouro. E Deus nos prometeu uma coisa, que Ele iria nos sustentar com a herança do teu pai Jacó. E a herança do pai Jacó não é qualquer herança. Ele vai te dizer que os pobres no campo, tendo um pequeno pedaço de terra, seriam como reis e rainhas. Como reis e rainhas. Então, esse também é o nosso desejo, né? E ficamos aqui à disposição também dos irmãos, né? E que Deus nos dê, que o Espírito Santo toque no coração daqueles que ainda estão, né, decidindo, que ainda nós temos aí tempo para fazer isso, né? Porque isso são algumas ferramentas que Deus tem colocado para moldar o nosso caráter, irmão. Moldar esse caráter tão ruim, eu falo por mim, tão ruim.
Às vezes as pessoas, né, podem achar assim, Wesley, mas você foi no campo, então agora você é mais santo do que eu que estou na cidade. De jeito nenhum, eu sou mais... É porque eu acho que eu estou lá, porque eu sou mais ruim do que você que está aqui. Porque Deus precisou me levar lá para me moer, porque de tão ruim que eu sou. E o cabo da enxada molda um caráter, Marcão, que fala para você. Molda o caráter do ser humano. Né? Tem as suas dificuldades, mas Deus está do nosso lado. Está do nosso lado. As bênçãos são muito maiores do que as provações. Então que Deus Ele possa cumprir a promessa, né? Na vida de cada um de nós. E que nós estejamos dispostos, né? A cada um ao seu tempo, com oração, com planejamento, né? Nós estamos aí disponíveis para ajudar também. Mas que nossa parte, que nós possamos estar dispostos ao agir do Espírito Santo. O que nós não podemos fazer é negar a ação do Espírito Santo. Senão, nós poderemos estar fazendo exatamente como o povo de Israel. Exatamente igual Iel fez lá. Sabendo da promessa e da maldição, ali tendo a bênção e a maldição, ele escolheu a maldição. E isso custou a vida da família dele. Então ainda nos é tempo de graça, né? Nós temos muito tempo. Eu espero ficar aqui ainda em comunhão com os irmãos, que ninguém bata em mim aqui depois de falar da vida no campo. Mas enfim, é um desejo do nosso coração, são experiências que nós estamos vivendo muito gostosas, e a gente queria compartilhar aqui com vocês, na verdade, isso, né? Deus está chamando as famílias a voltar, né? É a obra do Elias, do terceiro Elias, né? Converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. A restauração da verdade tem que começar ali, ó, no lar. E que o Espírito Santo possa continuar tocando no nosso coração. Esse é o nosso desejo, que nós estejamos com o coração aberto também, né? A receber as orientações. Amém?